Dia 9 de junho de 2024. 10º domingo do Tempo Comum. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. E me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer. Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio e, por isso, falei, nós também cremos e, por isso, falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando, dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece, porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis, e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! 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 O príncipe deste mundo agora será expulso. E eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso,
Os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso, porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos meditar sobre as leituras que nos foram apresentadas, refletindo sobre seu contexto histórico, e aplicando suas mensagens à nossa vida cotidiana. A primeira leitura nos transporta ao momento crucial da narrativa bíblica: a queda do homem. Após Adão e Eva terem comido do fruto proibido, Deus os busca no jardim do Éden e lhes pergunta: onde estás? Esta pergunta ressoa através dos tempos, não apenas como um chamado à localização física, mas como um convite ao exame de consciência. Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta visava provocar uma reflexão interna. O diálogo que se segue revela a tentativa humana de fugir da responsabilidade, colocando a culpa no outro. Adão culpa Eva, e Eva culpa a serpente. Neste contexto, a serpente é amaldiçoada, e Deus profetiza a inimizade entre ela e a mulher, prenunciando a vinda de Cristo que esmagará a cabeça da serpente, uma promessa de redenção. Passando à segunda leitura, encontramos Paulo encorajando os fiéis em meio às tribulações. Ele nos lembra que, embora nosso homem exterior esteja se desgastando, nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Aqui, Paulo faz uma distinção entre o visível e o invisível, o temporal e o eterno. Ele exorta os coríntios a não desanimarem, pois as dificuldades presentes são leves e momentâneas se comparadas à glória eterna que os espera. Este é um chamado à perseverança e à fé inabalável, mesmo em face das adversidades, sabendo que nossa verdadeira morada é eterna, não feita por mãos humanas, mas por Deus. Finalmente, o Evangelho segundo Marcos nos apresenta um momento de intensa atividade no ministério de Jesus. A multidão se aglomera de tal forma que Jesus e seus discípulos não conseguem nem mesmo comer. Seus parentes, ouvindo sobre isso, pensam que ele estava fora de si, uma reação que demonstra a dificuldade de entender a verdadeira natureza e missão de Jesus. Mais tarde, os escribas acusam Jesus de estar possuído por Belzebu, e ele responde com a parábola do reino dividido, afirmando que Satanás não pode expulsar Satanás. Jesus, então, ensina sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, alertando que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição total e consciente da obra redentora de Deus. O trecho culmina com a redefinição dos laços familiares por Jesus. Quando informam que sua mãe e seus irmãos o procuram, ele responde que quem faz a vontade de Deus é seu irmão, irmã e mãe. Aqui, Jesus nos ensina que a verdadeira família de Deus,
é constituída por aqueles que ouvem e praticam a vontade do Pai. Ligando essas leituras ao nosso tempo, podemos ver que a humanidade continua a enfrentar desafios similares aos de Adão e Eva, dos primeiros cristãos e daqueles que seguiram Jesus. Ainda somos tentados a fugir de nossas responsabilidades, a buscar culpados, e a desanimar diante das adversidades. No entanto, somos chamados a uma renovação diária de nossa fé, reconhecendo que nossas dificuldades são passageiras, frente à eternidade que nos aguarda. E, acima de tudo, somos chamados a fazer parte da família de Deus, praticando a sua vontade, e vivendo como verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo. Que possamos, assim, ouvir a voz de Deus nos chamando, responder com sinceridade, e seguir perseverantes no caminho da fé, seguros na promessa de vida eterna. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.